Olá pessoal, somos Manu e Andresa da FICA Assessoria de Eventos. Há 10 anos no mercado de eventos, somos apaixonadas por casamento. E além de apaixonadas por casamento, também somos apaixonadas por compartilhar informações. E por isso nós criamos o Fica no Pod. O Fica no Pod é um podcast para contar para vocês um pouco o que acontece nesse universo dos eventos. Bastidores, histórias inspiradoras e muita coisa sobre empreendedorismo. Hoje temos a honra, gente. Não, mas quando eu falo honra, é honra de verdade, sabe? De receber uma convidada muito especial, inspiração pra gente. Quem tá no mercado de evento com certeza conhece, sabe? E um pouquinho da troca que a gente teve aqui offline de vocês, a gente já consegue ver o tamanho da bagagem de conhecimento e experiência que ela tem. Apresento para vocês Cris Airosa. Obrigada. Muito obrigada, Cris, por obrigada participar, por topar e conciliar a agenda, né? Ainda mais nesse final de ano aí, ó. Que todos nós estamos malucos. Exato, mas Muito a gente bom, queria, graças a Deus. a gente queria muito quando a gente conversou, pensando, né, em pessoas que poderiam estar aqui, e aí a gente falou, ai, a Cris, será que dá certo? Não, eu vou passar um perobinha na cara, eu vou chamar. Adorei. Porque tem que ser assim, quando a gente sempre fala dessa questão da ousadia, estar perto de pessoas que a gente admira, né? A gente quer muito isso, estar perto de pessoas que a gente admira. Então, pra gente é uma honra muito grande ter você aqui mesmo, tá? Muito obrigada. Minhas lindas. E a Cris, ela tá aqui, gente, quando ainda tudo era mato. Eu acho que ela é uma das pioneiras dessa questão de cursos, né, sobre essa questão do mercado de luxo, e ela tem muita coisa para ensinar pra gente, que ela vai ensinar nesse episódio. E começando aí, Cris, conta um pouquinho da sua história. Como que você começou a trabalhar com eventos? Como que você veio para esse mundo, né? Quanto tempo de trajetória você tem? Conta um pouquinho aí da sua história para nós. Então, meninas, primeiro, muito obrigada de estar aqui. É muito bacana, é muito gratificante ver duas meninas lindas compartilhando conhecimento. Isso é algo que me enche de orgulho no meu coração, porque é muito difícil as pessoas doarem, né? A gente brasileiro não tem muito essa cultura de fazer as coisas, apesar do nosso coração ser enorme, mas fazer isso que vocês estão fazendo é um privilégio. Eu estar aqui, sim. Bem, meu nome é Cris Airosa, eu tenho 67 anos, sou mãe da Carolina e da Juliana, eu sou avó do João e da Maria, dois gêmeos muito lindos da minha vida, e eu faço cenografia há 42 anos. Mas antes de começar com cenografia, eu sou formada em História na USP, há muitos e muitos anos atrás, e depois trabalhei no Museu de Arte de São Paulo, com o professor Pietro Maria Bardi, também 5 anos. Então, antes de eu ir para a cenografia, eu tive uma carreira muito interessante no mundo do belo, do design, da arte, que isso foi muito importante para mim. E eu, quando terminei no museu, é porque eu não poderia fazer meio período. Naquela época era um pouco diferente encarar isso. E eu acabei saindo do museu com 9 meses praticamente para ter a Carol. E aí passou-se um tempo, eu realmente comecei a ficar meio que cansada de hipoglose e falda descartável. Ai, Jesus, eu não vou dar conta disso. E aí eu comecei como? Uma vez no Parque da Água Funda, que hoje é a Expo Imigrante, aquela que tem na beira ali perto da Imigrantes. Ali era um pavilhão de exposição de gado, de cavalos, de agropecuária em São Paulo, do estado. Muito importante, era um polo importante, como era Água Branca, Parque da Água Branca, que tem até hoje. E aí eu lembro que o papai já mexia com gado holandês, e eu tinha um irmão que gostava e já mexia com cavalo árabe. E aí fomos a uma exposição que era 50 anos do gado holandês, cinquentenário. E eu lembro que nesse galpão, que era assim, terra batida mesmo no chão, e aquelas telhas, eles tinham, por causa de 50 anos, contratado uma empresa de cobertura. Era a Parte Cobertura, que tem até hoje, do Fernando, que era o pai. E eles tinham posto uns tecidos no teto. E eu tinha achado aquilo lindo, porque eu falei, meu Deus, que maravilha. E a arquibancada de circo, que a gente sempre sentava para assistir os leilões, que era aquela coisa complicada de tábua, de circo, literalmente de circo. Estava arrumada, não tinha prego, foi maravilhoso. E eu achei lindo. E aí eu lembro que, na época, uma namorada do meu irmão, que era criadora de cavalo árabe, falou assim, Cris, por que você não faz isso aqui no Brasil?
decora. E Scottsdale, que é uma cidade no Texas americana de criação de cavalo, eles fazem essa coisa dos tecidos, bem aquela coisa americana, sabe? De convenção e tudo mais. Aí eu falei, eu estou gostando disso. Eu sei que, conclusão, 3 meses depois, eu já estava montando um projeto no próprio Parque da Água Funda, com gazebos, com o que tinha no mercado para alugar, para as pessoas poderem sentar debaixo daquele pavilhão. Eu dei uma roupagem pensando sempre o outro lado, que isso é uma coisa que eu faço a minha vida toda. Eu sempre me ponho no lado de quem vai receber o que a gente vai criar e entregar. E aí eu pensava, como criadora, como possível compradora do cavalo, do boi, da vaca, não importa, que vai estar aqui nessa exposição agropecuária grande, eu queria um lugar para eu sentar, nunca tinha. Eu queria beber um suco, uma água, não tinha. Era muito cirúrgico mesmo, sabe? Aquela coisa simples, o simples, o simples. E era assim que era. E eu acabei entrando nesse meio, comecei a pôr mesa, cadeira, toalha. Você põe uma toalha na mesa, nunca mais ninguém quer sentar em arquibancada. Põe arranjo na mesa. Pus os cavalos em palco. Pus o cavalo no palco, com Olha flores. só! Pus cenário no fundo, dependendo da raça do animal. Se era um cavalo árabe de origem egípcia, por exemplo, eu construía pirâmide de madeira, com areia, não sei o quê, e abria isso no Palace, que era uma sala de espetáculo muito famosa que tinha em São Paulo. E aí os leilões aconteciam naquele palco enorme e o cavalo árabe, por exemplo, esse cenário abria essa pirâmide enorme, de 4, 5 metros de altura, e o cavalo saía de dentro com uma luz de contra e fumaça. Então, enfim, eu comecei a viajar nisso. Você transformou uma simples exposição num show. Isso. Na realidade, não uma exposição, mas eu me inspirei naquela exposição para poder fazer um novo negócio. Sim. E aí eu comecei a fazer uma coisa que era cenografia para leilões de cavalo, torneios agropecuários, torneios de polo, exposições agropecuárias, torneios de polo. Então, isso virou um novo business mesmo no mercado brasileiro, e eu acho que até mundial, porque ninguém fazia isso lá fora. E eu só fazia isso, adorava. Enxergou, né, uma possibilidade. Sim, e aí ali. a gente começava a preparar mercado. Não existia toalha para alocar, cadeira era só um local que tinha. Flor, a mesma coisa, eu tive que formar uma florista para poder fazer isso. O cavalo faz sujeira, todo mundo sabe que ele estruma, faz cocô. Eu tinha que limpar aquele palco cheio de serragem e jogar aquilo fora. Não existia mão de obra que entrasse e fizesse isso e pegasse essa serragem, que depois vira tudo orgânico, e levasse embora. Não tinha isso. Então, eu tinha que fazer também um preparo e qualificar uma mão de obra para fazer isso. Que ele tivesse caminhão, que ele alugasse. Então, realmente, tudo isso foi um trabalho de formiguinha para poder dar suporte a uma nova carreira que várias pessoas começaram a entrar também. E era uma área que eu amava fazer leilões e eventos desta área no Brasil, de norte a sul. E era lindo, né? Fazer na beira de Rio São Francisco, no Amazonas, na Serra dos Pampas, São Paulo, né? Taubaté, aquela coisa de Mangalaga Paulista. Era muito bonito. Então, isso foi o que me deu muito estofo e muita bagagem para entender a cenografia que eu faço hoje. Porque, naquela época, ela era 360. O que é isso? Eu tinha que olhar a luz, eu tinha que olhar o som, eu era DJ, eu tinha um DJ, mas eu era o DJ junto, eu escolhia as músicas. Por exemplo, se era um cavalo lusitano, que é um cavalo português, que é aqueles brancos que andam dançando, eu punha uma música espanhola linda. Então, tinha toda uma história. E para eu explicar isso para o DJ, que era um DJ de festa, Armando, super bacana na época, era mais fácil. Eu fazia um playlist, ele me ajudava e a gente já preparava, eu estava do lado dele. Solta a fumaça, põe a luz de laser. Então, era tudo muito novo, era o começo do começo, mas era muito incrível. E isso me trouxe, depois de muitos erros e alguns acertos, porque eu digo que a vida da gente é muito mais erro do que acerto, né? Você erra, depois acerta. Erra, depois acerta. E a nossa, com cenografia e organização, você erra muito mais. Você pôs o copo aqui. Aí você olha,
Você virou ele, você já errou e acertou de novo. Então, não é que é o erro de caída do trem. Não, é um erro que te faz ajuste, entender né? o ajuste. Perfeita colocação. Perfeito. Um erro de ajuste. E é isso. Então, eu comecei assim, depois fui, nesse meio tempo, começaram a aparecer uns pedidos para casamentos, eventos sociais, e aí eu comecei a fazer casamentos importantes, né, de pessoas que acaba dando projeção, né? Então, eu fiz um casamento que foi muito importante. Eu tenho muito orgulho de ter feito, porque ela disse que se não fosse no Brasil, ela nunca teria conseguido casar por conta de imprensa, que era Tino Nassis. Então, foi um casamento super lindo na Fundação Oscar Americano. Eu lembro que não tinha nada de cristal, prata, era tudo muito lindo, muito simples, muita flor, mas a flor era só hortênsia. Então, tinha toda uma história dos bosques da Bélgica, onde ela morava e onde ela saltava de cavalo. Aí, por conta dele, um empresário do Canadá me chamou para fazer o casamento dele e de uma brasileira, uma menina muito querida, que eles estavam, isso foi muito em seguida. Eu fui fazer e fiz, foi o primeiro casamento fora do Brasil, e na época eu tinha feito tudo meio que próximo, o casamento da Carol Célio e do Cacá. E aí eu lembro que eu liguei para ela, acabava de ser minha noiva, eu liguei e falei, Carol, pelo amor de Deus, me ajuda, veja aí em Milão, quem eu posso chamar para isso, ela adorava isso. Eu sei que, conclusão, é uma pessoa que eu tenho uma relação afetiva e pessoal até hoje muito grande. A gente montou um negócio, a Party Design, Milano, e lá a gente começou a fazer festas para o Milan, festas para eventos e sociais, e foi muito incrível. Então, depois, a coisa foi continuando no corporativo muito forte, porque é uma área que eu gosto muito de corporativo. E gosto do corporativo / social, e gosto só do social. No final, eu adoro criar coisas que possam ser compartilhadas com as pessoas ou com as marcas. Então, meu mundo é esse. Ai, que legal. E hoje você tá focada mais no corporativo, né? Do que no social. Eu faço o volume maior é corporativo, mas eventualmente um ou outro projeto social a gente faz, sim. Mas eu acho que hoje tem tanta gente melhor que eu fazendo coisas e que ponham talvez um volume maior que a noiva sonha, ou com a pequena de 15 anos e os pais querem. Então, eu acho que tem gente que é muito mais brilhante do que eu nisso. Então, se é um casamento, uma festa, uma celebração, que os noivos queiram algo, ou os aniversariantes queiram algo talvez um pouco mais contemporâneo, que possa ter uma entrega, talvez, eu não digo a palavra minimalista, mas que possa ter algo que fale um pouco de propósito, com alguma mensagem. Eu adoro fazer isso, gosto muito. Aí eu amo. Ai, que bacana. O legal é que a gente percebe isso em você. Em tudo que você está falando, comunicando, é um porquê, né? Eu estou fazendo isso porque, eu estou decorando assim porque. Isso acaba diferenciando no mercado, né? Traz uma diferenciação, porque hoje a gente vê um mercado aí saturado de pessoas fazendo por fazer. Não, eu tô fazendo porque tá na moda isso, porque o cliente pediu aquilo e tudo mais. E quando a gente traz esse porquê, essa essência no nosso fazer, é isso que acaba destacando a gente e fazendo com que a gente permaneça, né, no mercado. Que bonito, obrigada. Muito bom. Consiga permanecer. E, Cris, conta uma coisa pra gente. Conto. Dentro desse universo, né, de hoje do que você faz, de cenografia, você tem alguma inspiração, alguém que você se inspira? Você teve algum professor, alguém que você fala que foi um professor, uma inspiração, né, uma referência para você? Olha, eu falava antes que nunca tive um professor. Eu acho que a vida me ensinou muito, e essa minha vontade de fazer o diferente, e poder entregar alguma coisa que fizesse diferença. Mas teve uma pessoa, que foi minha sogra, quando eu tinha 16 anos. Eu achava a coisa mais linda ir para uma casa de campo que ela tinha em Cotia, e todos os almoços de domingo tinham uma decoração na mesa diferente, que combinava com o tema do almoço, que algum filho quisesse comer alguma coisa brasileira, ela ia, cozinhava, ela tinha um armário enorme, o dobro dessa parede, todo de coisas por tema, que ela ia juntando.
E ela era uma casa, ainda é uma casa muito bonita, com muita flor que ela mesma plantava, e ela abastecia isso. Chama-se Dona Régia, paixão da minha vida. Eu gosto muito dela, está com 95 anos. E é uma mulher que tem muito forte essa procura pelo belo. Então, ela fazia anos e anos e anos, não importava se era na casa da praia, ou na casa de campo, ou em São Paulo, nos natais, Páscoa, sempre tinha um lado afetivo no decor, tinha um lado afetivo do jeito de pôr a comida, de montar a mesa. E isso eu sempre gostei disso, mas quando eu comecei a ter esse contato com ela com 16 anos, e quando eu comecei a namorar o Alcides, aquilo me marcou muito, e eu comecei. E eu lembro que ela era sempre a pessoa com quem eu compartilhava. Até hoje eu ainda divido com ela, conto, ela dá alguma ideia. Então, talvez minha sogra tenha sido uma das grandes, com certeza, tenha não. Eu sempre falava isso, novamente, uma grande inspiração para mim. Nomes importantes, eu gosto muito de um artista que é super polêmico, mas eu gosto muito do trabalho dele, acho ele muito disruptivo, que é o Jeff Letham. Eu acho que ele é um cara que trabalha a forma e os formatos, não importa que materiais, tudo bem, a ferramenta, a matéria-prima dele é a flor, mas ele trabalha com outras, mas ele consegue desconstruir, construir imagens metafóricas, lúdicas, poéticas, simples, de uma maneira muito impactante para quem olha, para o espectador. Então, eu gosto muito do trabalho dele, muito. Independente de ser uma coisa de passarela ou não, sabe? Quando você vai vestir de passarela, aquelas coisas, você fala, Jesus, mas isso alguém vai vestir? Não, é ali, se inspirou para você olhar e trazer para a sua arte, para o seu trabalho. E quem mais? Eu gosto muito de um outro arquiteto que tem um escritório super bacana chamado Marko Brajovic, que é um croata, que faz coisas muito legais. O Marco faz projetos, por exemplo, para a Natura, no Rock in Rio, faz, como chama? Faz hotel flutuante no meio da floresta amazônica, ganha prêmio no mundo inteiro. Então, é assim, eles têm um escritório, esse grupo de arquitetos, muito disruptivos, e é um parceiro, ele e o Bruno, que é meu genro, eles são meus parceiros no projeto da BMW, que eu estou fazendo hoje, e no Parque do Ibirapuera, que vai ser incrível, uma casa, e eu trouxe pessoas que sabem mais do que eu em alguma coisa, ou em muita coisa, para compartilhar. Então, isso é uma coisa muito importante na minha vida. Uma vez eu escutei esse conselho de um grande empresário, ele me disse que sempre contrate quem é melhor que você. E eu faço isso sempre, há muitos e muitos anos, muitos. Então, claro que gosto de ter o meu tom de voz, mas eu sempre achei que o mais importante era o tom de voz da marca, o tom de voz do noivo, da noiva ou do aniversariante. Não o meu, não ser um projeto autoral. Isso é algo que eu realmente não faço e não gosto de fazer mesmo. Nossa, e é legal porque, assim, você estava falando que antigamente, né, era 360, né? E com isso, a gente vê o quão completa você se tornou como profissional. A gente que é dessa geração New Age da assessoria, né, que a gente trabalha com assessoria, não com cenografia, hoje pra gente é mais fácil. Então, quando você começou, né, você viu que você tinha que ser uma profissional completa. E hoje pra gente que somos a nova geração aí da assessoria, é muito mais fácil. Porque a gente tem muitos profissionais bons e cada um tem o seu papel ali dentro de um evento. E a gente fala muito aqui no FVTB Lab que, independente de hoje ser muito mais fácil para a gente, porque os profissionais eles estão mais preparados, a gente não precisa saber de tudo, da cenografia, do DJ, a gente só precisa saber contratar isso muito bem, a gente precisa de alguma forma criar esse repertório. A gente sempre fala aqui para as nossas alunas o quanto essa questão do repertório, para nós que trabalhamos com evento, ele é importante, né? Porque para a gente entender o que o casal precisa, a gente precisa entender de muitos universos.
né, de universos diferentes, de realidades diferentes. E se a gente não tem bagagem, a gente fica presa só no nosso mundinho. É isso mesmo. A gente não consegue olhar para o cliente e sair do nosso mundinho para entender o mundinho dele, né? E quando você falou, eu falei, meu, que incrível. Porque a experiência que você traz, né, em ter que montar um evento do zero, ter que criar fornecedores, você teve que criar o seu ambiente, né, os seus fornecedores, os seus parceiros, educar os profissionais que iam estar com vocês, e o quanto, né, é legal isso, porque independente de hoje a gente ter uma facilidade maior, a gente precisa buscar ser esse profissional completo. Entender de um pouquinho de tudo, buscar esse repertório, né, saber ouvir o cliente e sair desse nosso mundo para entender o mundo dele, para criar aquilo a partir do que ele deseja para o evento dele, né? E ouvindo você, a gente fica meio encantada, porque assim, meu, a gente tá há 10 anos no mercado, você tá há quanto tempo, né? Então, quanta coisa a gente precisa aprender ainda, né? No começo, né? Estamos no começo ainda. Imagina, mas vocês falaram uma coisa super importante. Para você contratar, para você pedir, para você demandar, você tem que saber. Você pode talvez não saber tecnicamente como montar uma estante dessa de ferro, como você faz para que ele fique bacana, mas você sabe que ele tem que ser muito bem preso, que ele tem que ter uma harmonia, que ele tem que ter uma sustentabilidade de entrega hoje muito importante, ele tem que ser suporte para alguma coisa, então para isso vamos testar. Então este olhar é muito importante se você sabe qual é a aplicabilidade do negócio, qualquer um. Que pode ser a roupa da daminha, que não dá para ser, às vezes, comprida demais, senão ela vai tropeçar, não dá para ser cheia de babadinho que pinica, a noiva não adianta ela pedir um buquê desse tamanho porque ela não consegue segurar, e aí não vai falar com o resto da roupa. A mesma coisa do doce, a mesma coisa da luz. Você não vai pôr uma luz azul, porque, vamos fazer uma coisa muito chique, muito clean, tudo nos azuis claros. A comida azul? Opa, não. Tem coisa que não pode. Então, aí, o papel da assessoria e esse olhar 360 é muito importante. Quando eu montei a Power Design, porque eu entendia que a noiva ela queria muito falar com uma pessoa só, ela não tinha ideia, e eu também não, que o ideal era ter uma assessoria com o decor. Mas aí fui eu que fiz isso, há muito tempo atrás, por uma própria facilidade de entendimento do negócio. Então, eu conseguia conversar com a noiva, organizando o casamento, montando o time, porque não tinha ninguém no mercado para isso, só tinha Vera Simão, era muito pouca gente, e não existia esse personagem. Como eu precisava otimizar e como eu gosto mesmo de entender o todo, eu falava, bora, mas aí a operação, a logística, eu sempre acabei tendo uma época, eu tive a Carla Negri, que era uma sócia muito querida, eu fui morar na Bélgica, enfim. E aí, logo que ela saiu, a Carol Célico voltou para o Brasil, porque a gente tinha lá e depois ela voltou. Então, aí eu sempre acabei delegando a parte de operação para alguém, porque eu não sou forte nisso. Eu não sou boa nas listinhas e nas tabelas, e no como chamar? Checklist. Tem o checklist, tem o desenvolvimento. Eu sei se falta um prego. Isso eu tenho uma cabeça privilegiada que Deus me deu. Eu lembro coisas que não estão no checklist e meu povo fica possuído, né? Ai, pelo amor de Deus, não é possível. Você lembra? Não passa nada. Isso, não passa nada. Isso eu sou assim mesmo, isso é de verdade. Mas a parte de organização e planejamento, eu sou zero. Você é artista, né? Você é artista do seu negócio. Minhas filhas não achavam isso, porque elas trabalharam comigo, a Carol, 25 anos, e que era o papa da organização e planejamento. O papa. A Ju, 8 anos, que é arquiteta, super incrível, fez especialização em design, de design gráfico, então tinha uma mão, um olhar para a cenografia lindo. Então, eu tive também esse privilégio. No meu escritório, tenho minhas 2 filhas, maravilhosas comigo. E agora cada uma tem seu próprio negócio, há anos já, mas, enfim, esse olhar para a organização que uma assessora tem que ter, ela tem que ter essa dupla aptidão, na minha opinião. Ela tem que ter esses 2 olhares, mesmo que for suave, para você até saber que decorador orientar para a sua noiva, se o A, se o B ou se o C.
Não é a questão de nós sermos multidisciplinares, fazer tudo, mas é conhecer, né? Saber sobre todas as disciplinas. Cris, aproveitando, entrando nessa questão de escritório, conta pra gente como que é a estrutura hoje, rotinas, você tem pessoas responsáveis por determinadas áreas, você tem alguma coisa que eu não abro mão, isso sou eu que tenho que fazer mesmo, porque eu gosto muito e eu acho que é a cara da minha empresa. Conta pra gente. Olha, a pandemia me fez aprender, como fez a humanidade aprender, um monte de coisas. E eu aprendi a me desapegar como vários escritórios aprenderam a desapegar do material. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha um escritório que tinha 20, 30 pessoas, se eu contar tudo. E aí, um belo dia antes da pandemia, eu resolvi dar uma super enxugada, porque estava naquela história do home, vou ficar home, hoje vou ficar home. Então, pronto, vai todo mundo home e a gente vai trabalhar assim, vamos ver como funciona. E aí, claro que eu tinha meia dúzia que ficava comigo lá, e começamos a andar desse jeito, eu comecei a achar bom. Logo depois, no ano seguinte, veio a pandemia, que foi uma benção, porque eu já tinha Já estava já preparada, estava né? preparada de uma certa maneira. Eu tinha acabado de vender um galpão, que eu tinha mais de 30 anos, com muitas coisas que eu amava, e também tinha vendido, fazia um ano e pouco, para uma pessoa em Lock Decore, em Belo Horizonte, que comprou ele fechado. Na realidade, eu comecei a entender que era muito importante eu estar perto das pessoas, mas que o ideal era você delegar e passar para as pessoas fora o que você pensava. Aí, o que eu faço hoje? Eu tenho vários clientes, vamos chamar assim. Então, aqui eu tenho um evento corporativo eu vou chutar, de uma marca de carro. Aqui eu tenho um jantar pequenininho para 50 pessoas que quer fazer alguma coisa diferente. Aqui eu tenho uma marca de roupa que eu dou consultoria que quer fazer um catálogo de fotos. Enfim, e outros tantos. Embaixo de cada um deles eu penduro os profissionais que eu acho. Então, o arquiteto que funciona ali, o cara do layout, aí depois a produção. E isso acontece com clientes, com grupos. Por exemplo, a Carol e Rosa, nós duas somos sócias, a gente faz grupo Iguatemi. Então, a gente faz todos os eventos do Iguatemi. A mesma coisa, nós temos um time que não é fixo, não é contratado, não tenho mais aquela coisa de dormir. Graças a Deus, pensando que eu tinha que pagar cento e tantos mil reais por mês, nem 80, graças a Deus a gente conseguiu enxugar para poder fazer uma entrega desta maneira. Claro que os grandes eventos, né, as parada de Disney, convenção de 2.000 pessoas, de Ambev, tudo isso mudou muito a configuração. Então, eu tive que mudar nesses anos, fui adaptando, adaptando. Então, hoje, eu encontro nisso, talvez, porque eu ainda estou melhorando isso, esse melhor modelo de negócios, que, para mim, é muito difícil, é muito sofrido eu não estar do lado de um arquiteto quando ele está desenhando numa tela. Mudar a localização de uma mesa, de uma tela de projeção, de um logo que não está na proporção. Eu estou aqui, ele está na casa dele, eu estou numa fila de clientes que ele também tem hoje, que todo mundo tem. Sim. Um monte de coisa, você faz tudo no virtual. Por mais que ele esteja comigo há muitos anos, ainda tem essa dificuldade. Então, hoje, o meu modelo de negócios está sendo construído todos os dias depois da pandemia, e eu estou gostando, porque está virando uma coisa que eu consigo ser muito mais dona do meu tempo. Claro que é super puxado tocar todos os projetos. Tenho assistente, mas é o que eu tenho pessoal de financeiro, mas é o que eu tenho, lindas. E aí eu chamo um time de produção que está comigo há bastante tempo para poder fazer essas entregas qualificadas. E adoro fazer isso, fazer produção, fazer pré-produção é a parte que eu mais amo de tudo. Nossa, e é legal ver, Cris, que assim, há quanto tempo você está no mercado e você teve que também se transformando e se adaptando ao que o mercado estava te propondo, né? Eu imagino quão difícil pra gente, que começamos aí há 10 anos, às vezes essa pandemia, tem que mudar, muda o formato, trabalha assim, trabalha agora o cliente está demandando uma outra coisa e a gente tem que se moldar, e você, né, tá aí se provando no tempo, né?
E é super legal. Acho legal porque, assim, é história, né? É história, a gente se espelha e um dia chegar aí a 30 anos de mercado, 40 anos de mercado também, sendo que... Porque a gente vê que no mercado de eventos tem muito também do profissional que ele galga um espaço, mas ele fica ali e ele não consegue transpor a barreira do tempo mesmo, É né? verdade, aí ele vai perdendo importância, Ele né? perde importância de. É, Nos anos 80 ele foi legal, nos anos 90 ele era conhecido, e depois ele vai ficando obsoleto no mercado, né? E você se provou aí no tempo, se transformando também, né? Pra você ver a importância da gente ser esse profissional 360, ser essa pessoa que tá buscando sempre inovação, se adaptar. Você previu o que aconteceu na pandemia, né? A questão do home office. Então, quando chegou a pandemia, você já estava preparado para isso, se adaptando a tudo isso. E eu imagino quão difícil é, porque não é fácil, porque realmente a gente tem muito disso, né? A gente, como assessora também, que ama muito a produção, tal, a gente tem muito essa coisa de querer tudo aqui na nossa não é? mão, né? A gente quer controlar tudo, Centralizadoras, né? centralizadoras, né? Somos. E é É difícil. verdade, é verdade. A gente sempre fala que para ser assessora, a pessoa tem que ser um pouco centralizadora, né? Porque Ai, tem que ser muito. ninguém começa a fazer uma assessoria se não for centralizadora. Aquela pessoa que larga tudo que deixa não consegue organizar. Só que ao mesmo tempo a gente tem que buscar um equilíbrio, porque a gente sozinha não consegue fazer nada. Sim, sem dúvida. Não consegue fazer nada. Então, sempre tentar encontrar o que eu vou ficar de olho mesmo, conferindo e colocando o meu olhar, porque o cliente, quando ele contrata a gente, ele contrata isso, né? O nosso olhar, a nossa pessoa ali vendo as coisas, e o que eu consigo delegar. Cris, conta pra gente. Teve um ponto de virada na sua carreira que você fala assim, meninas, isso daqui foi a chavinha que deu um ponto, ou tiveram vários pontos, não sei, né? Teria alguma coisa assim que seria Eu acho que marcante? tiveram vários pontos. A minha vida sempre foi cheia de pontos marcantes de virada, porque eu aproveitava, eu e um monte de gente no mundo, né? Aproveitava as crises para a gente entender o que a gente tinha que fazer, como a gente podia fazer. Contei para vocês de leilão de cavalo, eu não queria ir para o corporativo de jeito nenhum. E tinha o Zé Vitor Oliva, dono do banco de eventos, fiz os primeiros eventos dele, queria porque queria. Eu dizia, não, Vitor, eu vou ficar aqui, está muito... Né? Eu tinha 4, 5 por mês, eram leilões lindos, e torneios na época paulista, tudo, era muito bom. Eu gostava muito. E aí o mercado começou a ter um problema da Bolsa, quando teve aquele problema do Collor, que resgatou dinheiro, e aí as pessoas não tinham como ficar aplicando nas viradas de noite, enfim, aquela história de Bolsa. Então, o preço dessas peças caríssimas, que eram os animais, o carro, isso começou meio que dar uma esmaecida. E aí, logo depois disso, começou a entrar o digital. Então, eu falei, estou na hora de dar uma reciclada, entender de novo o mercado. E aí fui para o corporativo. Fazia algumas coisas, mas fui. Aí começou a aparecer o social, eu falei, uma coisa, vou fazer um social diferente, vou entender quem quer. Eu não fazia volume de 5 casamentos por mês, eu fazia um por mês. Para mim estava ótimo, porque era o que eu cobrava para fazer, eu entender, eu decorar, fazer o 360. E porque eu não tinha uma empresa grande de assessoria, era desse tamanho, podia ser maior a outra, mas essa não era. E aí, peraí que eu me perdi. Onde eu estou? Ponto de virada. Ponto de virada. E agora, por incrível que pareça, obrigada de fazer essa pergunta, agora aconteceu na pandemia um outro ponto de virada, que eu tinha muito medo, como todas nós, do que poderia vir ou que poderia não vir. Eu lembro que eu estava dando as aulas para o Roberto Miranda, de mercado de luxo de MBA, e eu dava para uma turma do Brasil todo e dava para a turma de São Paulo. Mas, pessoal, quando foi para ir online, eu nunca tinha dado uma aula online, fiquei apavorada, falei, como eu vou passar minha emoção, não sei o quê. Eu sei que funcionou, foi um terror eu conseguir ligar aquele botão, um horror, Conectar. mas deu certo. Mas o que mais me desafiou foi eu ter que chegar para os alunos e contar. Claro que eu pesquisava antes, mas ninguém sabia o que ia vir para o mundo, no meio do começo da pandemia, tudo isso. E eu dizer, não, gente, olha, vai dar certo, nós vamos conseguir continuar trabalhando, porque eles perguntavam.
Professora, e aí o que vai ser? Como vai ser a nossa vida? Como vai ser o nosso trabalho? O que vai vir pela frente? Nem eu sabia, nem eu sabia. E aquilo era uma coisa que eu falava, não, gente, a gente pode, vamos para fora mesmo, como as pessoas estão dizendo, vamos para o ar livre, vamos pôr uma coisa assim, e vamos fazer isso. E aí eu começava a bordar um pouco esse imaginário afetivo, para que as coisas não fossem tão difíceis. E quando nessa passagem toda, eu me lembro que eu pensava, meu Deus, a vida inteira eu aglomerei pessoas, e agora eu não posso aglomerar mais. O que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Mas a gente não tinha muita noção do que viria. Sim. E aí, no final, as coisas foram mudando, e hoje eu acabo tendo um nicho de mercado que apareceu organicamente, que é de consultoria de empresas, que me chamam para criar essas experiências de design para as marcas. Isso acabou acontecendo e eu acho que tudo isso foi porque eu acabei tendo um olhar diferente para o produto, para o negócio e para a vida. Calhou duas falas suas aí que eu vejo ligação. As pessoas aproveitam as crises para ver novas oportunidades e a gente ter essa visão, né? Tentar, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, eu imaginar um futuro, eu desenhar um futuro ali na frente, porque esse futuro pode ser real, pode acontecer. A gente, na pandemia, foi quando a gente pegou mais forte no FVTB Lab e a gente falava, né? Gente, aproveita a pandemia para estudar, para se preparar, para se estruturar, porque quando voltar, vai voltar com tudo e tudo mais. E tá aí o ano 2022 que voltou deixando todo mundo louco, maluco de tanto evento. E quem se preparou durante a pandemia criou processo, porque o que a gente estava conversando até antes aqui de começar o podcast, do quanto falta de processo para as assessoras e tudo mais. E quem criou essa base na empresa conseguiu passar pela pandemia. Porque eu falo assim, talvez a gente não tenha vencido a pandemia, porque infelizmente ela minou muitas vidas, mudou muita coisa, mas a gente sobreviveu a ela. E a gente conseguiu, de alguma maneira, até guinar mesmo a nossa empresa, né? Sair de um ponto, ir para o outro. E ter isso daí. Na hora que você foi falando, eu fui ligando isso. Tipo, aproveitar as crises para poder dar um passo à frente, entender o mercado que vai ser agora, não ficar desesperado e pausar, né? Tem gente que para no meio do desespero. Não. Nós, como empreendedores, a gente olha para a crise e imagina um futuro pós-crise, né? Porque é isso que vai ter um futuro pós-crise. Quantas crises o mundo já não passou? Sem dúvida. Quantas dificuldades a gente já não passou? É cíclico, né? Totalmente cíclico. Está comprovado. Então isso. É entender isso e olhar. E aí você foi falando, eu falei, juntando aqui as pecinhas, deu super certo. É isso mesmo. E, Cris, queria fazer uma pergunta para você, já juntar duas perguntas assim. Mas você se imagina trabalhando com isso? Até o resto da minha vida, quando eu vou passar dos 100, vocês me aguardam. Não. Chapeuzinho de óculos, muito maravilhosa. Não tem plano B? Não. Não tem. E aí o plano B acabou vindo com isso que eu contei para vocês. É esse olhar de uma empresa que já conhece meu trabalho e fala, Cris, você não gostaria de fazer anual e aí e você trabalha com a gente criando um pouco esse olhar de design de experiência e de o que a gente pode fazer de diferente para o cliente, não como uma agência, mas como uma consultoria mesmo, com um personagem que faz isso, não como as grandes agências maravilhosas fazem, outra coisa. O meu trabalho é extremamente pontual, é bem assertivo nessa área. Então, isso é o que eu adoro e estou juntando as duas coisas. E, Cris, você disse que você trabalharia aí até depois dos 100, né? Com isso. Depois dos 100. Mas tem alguma coisa que te faria parar? O que me faria parar? Olha, para ser muito sincera, eu acho que não. Eu me abasteço muito do meu trabalho. É claro que eu faço algo, nós fazemos uma coisa maravilhosa, que é gastar o dinheiro dos outros fazendo o que a gente gosta. Então, poxa, segredo, não tem Cris. dinheiro, sabe isso? E parar, eu realmente fico imaginando isso, talvez uma... Não, eu acho que nem isso. Já tive decepções com pessoas, né? A gente sempre tem, não é todo mundo que é igual, em trabalho e tudo. Tem coisas que às vezes te entristecem. Eu não suporto ficar triste, eu não gosto de estar trabalhando
sem estar feliz, sem poder mostrar para a galera que eu viro noite, que eu estou boa e que precisa entregar e que tem que ser qualificado, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com a diferença de propósito. Então, eu de verdade acho que nada me pararia, talvez só a morte. Que vai vir depois do 100. Geração prateada maravilhosa. Eu estou meio um cobre ainda. Ainda já vou pro prateado. Ô Cris, queria fazer uma pergunta para você na questão sobre o mercado de luxo. O que você vê como um mercado de luxo? Porque as assessoras, às vezes, a gente vê nos cursos que a gente dá, às vezes numa consultoria, numa mentoria, porque vocês estão no mercado de luxo e tudo mais. E a visão que a gente tem até adiantando é que hoje evento social é luxo, independente do que se faz. Mas a gente sabe que existe diferenças no mercado em si, né? Vamos por aí, nesse luxo. Como você enxerga isso? O que é o mercado de luxo para você? Eu vou falar no prisma nosso de trabalho. Para mim, o luxo é muito... A palavra é muito forte para mim, luxo. Ela está atrelada à exclusividade, que necessariamente não é uma coisa cara. Para mim, o luxo hoje, pessoalmente, é simples. Quanto mais simples você conseguir fazer a entrega de algo que seja importante para aquele momento, esse luxo simples que está sendo construído há muito tempo e que poucas pessoas conseguem entender isso, eu acho que isso faz toda uma diferença. É claro que a gente sabe quanto custa uma bolsa, quanto custa uma roupa e quanto custa uma decoração super poderosa. Mas a gente sabe também quanto custa uma orquídea dessa Wanda, que é essa que está aqui nessa parede do Danilo, e se ela pendurada de uma maneira muito fluida, de um lugar que eu tenho uma luz que ilumine a raiz, que ela não precisa de substrato para viver, ela não precisa de água, ela não precisa de terra, ela precisa do ar, com as partículas de água que vem e ela cresce. Fazer uma parede com isso, lindamente, sem ser pretensioso, põe-se em cima de uma mesa de doce, está pronto? Não. Criar nela uma luz, uma escultura, para que ela tenha um propósito, porque ela está num ambiente que ela fala com aquilo, porque os noivos gostam daquilo, acreditam. Enfim, eu estou só usando uma imagem para vocês, mas o luxo, para mim, é muito mais e muito além do que uma bolsa de 50 mil reais. Ele é muito mais porque é muito menos. E ter esse olhar para o muito menos e dar para ele essa valoração demais é que é o grande desafio meu todos os dias e eu acho que de todos nós que trabalhamos nesse mercado. Muito bom. E vem de contrapartida, né? Do que as pessoas vêm falando que luxo é ostentação. Não, é esse cuidado, né? Esse olhar qualificado. E é treinável, né? Você considera isso como treinável? Eu acho que eu acho que o treinado ele acaba ficando mecânico essa palavra, mas se você conseguir atrelar ela a conhecimento e que a pessoa fuce, vá para 25, tem dinheiro, vou lá para Miami, tem dinheiro, vou para a Argentina olhar as vitrines, eu vou aprender através de revistas, que ainda tem revistas incríveis, maravilhosas, eu vou me inspirar e aí eu consigo, quando treinar o meu olhar, eu fazer a diferença. Você, em momentos da sua fala, você falou muito da questão do belo, né? De você contemplar o belo, de você gostar do belo te chamar a atenção. E eu acho que hoje, principalmente hoje, que a gente está mergulhada nesse mar de informações que é o Instagram, né? Que ele é completamente visual, que ele vem com esse monte. A gente vê que tem muita coisa que não é mais bela. Tem muita coisa que querem que a gente enfiar a goela abaixo, que é bonito e não é bonito. E eu acho que quando você fala essa questão do luxo, é talvez a gente resgatar isso. O que é belo de verdade, né? Essa coisa de você apurar o olhar, apurar o gosto. Eu sigo uma professora de filosofia que ela fala muito que o desenvolvimento nosso como ser humano acontece quando a gente depura o nosso gosto. A gente vai depurando o nosso gosto, a gente vai refinando o nosso olhar e a gente vai realmente tendo essa contemplação do que é belo na vida, né? Um momento simples com a família é uma coisa bela, né? A delicadeza de uma flor natural, porque daí a gente vai tirando essa coisa do luxo ostentação, que tem que ter coisas, que você tem que colocar coisas para ficar bonito. Na verdade não, você tem que tirar as coisas
para valorizar o que você quer. Exatamente. A moldura, ela nunca pode ser, nenhuma moldura pode ser mais importante que um quadro, que a tela. Exato. Nunca. E o nosso trabalho, de vocês contratando, é fazer uma moldura linda e que valoriza a tela, que pode ser um carro, que pode ser um casamento, pode ser um almoço de Natal, pode ser qualquer coisa. Mas ela tem que falar e valorizar isso de uma maneira muito séria. E as pessoas, às vezes, não têm muito essa noção e vai para o que eu chamo de projeto autoral. Eu faço aquilo porque aí minha marca é registrada, e aí quem olhar, olha, é a cara da Cris Arosa, vou chamar. É muito importante que olhem e falem, nossa, isso está a cara do casamento do João e da Maria. Pronto, é a cara deles que alguém foi lá e imprimiu. Muito bem, médio bem, não importa. Mas eu acho que isso é muito forte na minha vida. Muito, muito mesmo. Vamos para os quadros? Vamos para os quadros. A gente tem alguns quadros aqui, né? E a gente queria que você respondesse. Ele pode ser assim de bate-pronto. O importante é que seja interessante aí. O primeiro quadro que a gente tem é Rasgando o Diploma. O que quer dizer esse quadro? É uma situação que você viveu que você fala, gente, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Sabe aquela coisa que você fala, não, eu não saí da minha casa para viver isso. Um momento tenso, um momento que você ficou chateada, ou que você falou, poxa vida, tanto trabalho e aconteceu isso. Teve algum momento que você lembre? Que Nossa, tá na sua um memória? monte, um monte. Calma, a gente não tem o dia inteiro. A gente ia ficar um ano aqui. Mas eram momentos, e foram momentos incríveis de autoconhecimento do meu trabalho, de como lidar com o desconhecido, como trabalhar contra relógio, como trabalhar com pressão e como tentar ter que ser criativa naquele momento quando algo parecia que tudo dava errado. Aconteceu um negócio agora, março, abril, faz uns 4 meses atrás, eu faço consultoria para a Ornari, que é uma empresa bacanérrima de móveis planejados. E a Ornari me chama sempre para fazer a Design Week, que é um evento que acontece no Brasil inteiro, de design, uma semana de design. E fazia as instalações, montava, e aí ela falou, Cris, o que você vai fazer esse ano? Vamos pensar nessa coisa natureza? Bom, conclusão. Estou lá eu, na primeira loja, que era da Gabriel, não, foi no Shopping D&D. Então, o que eu fiz? Falei, vou fazer uma instalação com 600 saquinhos de plástico, transparentes, lindos, desse maninho, por água, por uma folha da Mata Atlântica, de um coqueirinho, 2 tipos de coqueiro de Mata Atlântica, para ficar dentro desse mood do verde, que está tão forte isso, e pendurar no teto todo da loja, em cima das bancadas. Tá bom. Fui para o Albano, lá, de coisa de floricultura, comprei um saquinho, pus água dentro dele, fiquei com ele o dia inteiro, comprei mais os outros 599. Estamos lá, 2 horas da manhã, tudo montado, andando para começar a subir na loja e pôr para um dia seguinte ia ser a festa de lançamento do DW. E depois eu repeti a mesma receita no D&D, na Gabriel Monteiro da Silva, que é a loja grande. Pôs água no primeiro, começou a vazar. A equipe lá toda linha de produção, eu falei, pôs água no segundo, começou a vazar. Uma conclusão, de 10, 7 vazaram. 2 não vazaram. Era uma situação, entre aspas, desesperadora, porque eu teria que montar aquilo para abrir no dia seguinte, porque o shopping, às 10 da manhã, você não pode ter uma alma viva que não seja cliente. E quem ia estar organizando parte da loja. Eu não tinha outro tempo. E era o primeiro ano que eu estava sendo contratada pela marca para fazer uma consultoria anual. Caramba! Eu já estava pegando a minha bolsa e indo para o supermercado, para o Pão de Açúcar, da Santo Amaro, que era 24 horas, para comprar aqueles saquinhos que você pega para pôr maçã dentro, sabe, fruta. Eu ia por aquilo, fosco, azar, não tinha outro jeito. Quando o menino, que é um
pastel de cenografia, Diego virou para mim e falou assim, dona Cris, espera que eu acho que eu tive uma ideia. E se a gente pegasse e queimasse, eu acho que grudaria. Eu falei, você é doido, vai derreter o saquinho? Espera. Claro, ele estava coberto de razão, o saquinho estava aqui. Punha água. Se ele queimasse aqui, ele soldaria, porque é assim que faz, com calor. Bom, conclusão, meninas, 599 saquinhos a gente soldou no isqueiro. Todos. Ia fazendo água, fazendo água, fazendo... Meu Deus do céu! Eu conto isso no Instagram, as pessoas ficam malucas. Por quê? Porque foi lá em cima, Nossa Senhora dos Eventos, que eu tenho certeza que existe. Meu Nosso Senhor Jesus Cristinho também. E essa coisa de, na hora, bora, vamos achar uma solução, ter pessoas corretas na hora certa, apostar, fazer, bora lá. Você acha? Faz. Deu, bora lá fazer. E foi, amarrava, subia, ficou a coisa mais linda do mundo. Ai, que legal. Então, coisas assim, às vezes, me dão pânico na hora, mas eu trabalho muito bem sob pressão. Quando parece que o mundo está despencando, alguma coisa faz eu... Vai por aqui, por ali, e a gente faz. Claro que, às vezes, não é 1000%, mas se a gente conseguir os 999, eu já estou feliz. Tá, Quer dizer, eu nunca estou feliz com 999, estou sempre com 1001. Mas, naquele caso, e alguns casos, às vezes acontecem situações que você fica meio que desesperado mesmo, né? Você não sabe o que fazer e sérias, coisas complicadas, mas não é o caso. Um dia a gente conversa de todas as saídas que a gente tem aqui e lá fora, quando faz evento fora do Brasil, o que a gente tem que fazer para calçar, né, os problemas, pelo menos antecipá-los. E tipo assim, a adrenalina é muito alta, porque todos nós trabalhamos com prazo, né? Então não tem essa questão. Você falou, 10 horas o shopping tinha que estar aberto. E tinha que estar funcionando. Casamento é a mesma coisa, não tem essa. Eu faço no dia seguinte. Eu penso amanhã sobre Eu penso isso. amanhã, eu vou buscar uma Tem ajuda. um tempo para pensar sobre isso. Não, é agora. Respira e encontra a solução, né? A gente está ali para isso. E é muito bom. Eu acho que isso aqui me faz ir acordar todos os dias, porque eu adoro isso. Adoro essa coisa do inovar, de achar caminhos, e eu gosto muito disso, da descoberta, sabe? Eu acho que ela traz para a gente uma regeneração da alma muito boa. Sim. Segundo quadro, Cris, é The Secret. Se você tivesse um segredo que as pessoas pudessem comprar esse segredo para ter sucesso, tipo assim, o segredo... Todo mundo acha que a gente tem segredo, né? Que um segredo que fez a sua carreira. Você imagina alguma coisa que seja assim, o segredo da sua carreira para vender para as pessoas? Você sabe que eu acho que... Eu não sei se é o meu segredo, ou se é o segredo, mas eu acho que... você trabalhar com um sorriso no rosto, você cativa o cara que tem milhões de dólares numa conta e você cativa o rapaz que veio para trabalhar na limpeza, muito simples e humilde, que não tem nem direito a comidinha para ele comer ali. Mas se você o trata e você fala com ele como uma pessoa mais importante naquele momento e trata esse seu cliente poderoso também como uma pessoa importante, mas com um sorriso no rosto e sem petulância e sem essa coisa do nariz em pé, que o nosso mundo é lotado disso, eu acho que isso talvez seja o meu maior segredo. Ai, que legal. Muito bom. A gente fala muito disso também, né? No começo da nossa trajetória, as pessoas falavam, como vocês são educadas, como vocês são... E a gente não entendia muito, porque educação é, tipo... De berço, né? De berço, né? Uma coisa, tipo, a gente trata todo mundo igual dentro de um evento. A gente trata bem desde, realmente, o pessoal da limpeza, quanto a mãe da noiva, quanto a noiva ou noivo. Pra gente ali, estamos todos ali, cada um cumprindo o seu papel. E a gente vê que existia-se muito essa questão da assessora que tá ali para mandar, né? Pra assessora que tá ali para, eu tô aqui, né? O evento é meu. O evento é meu, né? Sou eu que zelo pelo... E pra gente não tem isso, né? Pra gente, a gente tá ali mesmo, todo mundo igual, entregando o melhor pro nosso cliente, entregando o melhor, fazendo com que aquela equipe se sinta o mais importante possível. A gente é a pessoa que veste a camisa de todo mundo, tem que ter comida para todo mundo, tem lugar, as pessoas têm que ter lugar digno para sentar e comer. A gente é dessas. E é legal ouvir você falando disso, porque a gente sabe que realmente
É um segredo, né? No mundo de hoje é um segredo. É um segredo, a gente não faz nada sozinho. Nada. Eu não sou nada se eu não tenho uma equipe, se eu não tenho parceiros, se eu não tenho pessoas que se envolvam pelo meu caminho e que entendam que um sorriso abre portas, sim. Sim. Sorriso abre portas, sim. É claro que a responsabilidade desse sorriso é muito importante. Você não vai sorrir para uma gracinha e não entregar do lado aqui. Exato. Mas eu acho que isso cria uma afetividade na relação com o que a gente faz muito importante. Muito bom. Terceiro é? O próximo Mas quadro. olha. O terceiro quadro é Vivi pra Ver. O momento da sua carreira que você fala, meu, olha isso daqui que eu criei, o momento que você se sentiu assim muito realizada. Nossa, Profissionalmente. meu amor, tem Eu tanta imagino. Acabou de acontecer de novo agora, né, quando eu faço os flash mobs de Guatemi, parada de Natal de Guatemi. Eu gosto muito dessa coisa de público, de gente anônima que está lá assistindo e que, sabe, que eu posso dar alguma coisa sem necessariamente estar recebendo daquela pessoa. Sim. A parada da Disney foi talvez os carros alegóricos que a gente fez, foi a primeira empresa no mundo a fazer isso. Fora da Disney a gente fez os carros, foi maravilhoso. Fazer um lançamento de um carro, foram 5 capitais brasileiras, milhões na rua, então aqueles carros que a gente fazia, todos temáticos, um ano fazendo tudo aquilo. Depois um outro evento que marcou muito a minha vida, muito, foi o lançamento de um carro do Ford EcoSport, na floresta amazônica, no meio da floresta, e que eu passei 40 dias lá fazendo os índios é que faziam os móveis com a palha, com trança, todo o decor, tudo era feito e pensado para um evento enorme no meio da floresta para que a cultura indígena, o mundo amazônico fosse valorizado. Então, isso, para mim, eu poder trabalhar com tudo aquilo, participar de tudo aquilo, vendo aquele carro vindo, Rio Negro, em cima de uma chata com uma luz linda, né? Aquela chata é uma balsa. Aquilo foi, e aqueles gringos, aqueles brasileiros olhando, e dentro da floresta, né? Era essa coisa do resgate, foi muito, muito incrível. Enfim, tem muita coisa linda. Nossa, se eu começar a falar, eu me emociono, porque eu tenho o privilégio de ter uma história de vida linda, linda. E eu construí, eu tenho hoje consciência que eu fui atrás de procurar, de errar e acertar, mas é muito bonito fazer parte de tudo isso. Isso é uma coisa muito legal também para a gente falar para as assessoras que estão aqui, que é a consciência que a Cris tem que ela construiu essa vida que ela tem hoje, essa carreira, né? Porque muitas vezes a gente fala muito aqui, né? A gente precisa saber onde a gente quer chegar. A gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter visão e a gente precisa sempre estar expandindo o nosso olhar e focado naquilo que a gente quer. Você construiu tudo isso que quem é a Cris Eras hoje não foi por acaso, não foi sorte, não foi porque você teve oportunidades na vida, né, prontas não, você foi buscar essas oportunidades, você foi buscar esse trabalho, você foi buscar tudo isso que hoje você fala assim, não, isso é tudo muito meu, porque eu quis trilhar esse caminho, né? A gente fala muito para as assessoras, né, que o nosso futuro está nas nossas mãos, a gente precisa aprender a construir o nosso caminho, não esperar, né, que é o cliente que vai te dar a oportunidade, é o fulano, é o ciclano, não. Se você não está preparado, a oportunidade passa porque você não sabe como pegá-la e como aproveitá-la. Se você não tem o que você falou, ou você que disse, foi você, sobre repertório. Sim. Então, se você não tem esse repertório, você não percebe quando a oportunidade passa, ou se ela passa, você pode banalizá-la. E aí o teu cliente fala, não, tudo bem, vamos pegar um outro. Ou faz com você, e aí ele não foi uma experiência boa, a experiência de compra, de venda, de entrega, de vivência não foi agradável, não tem problema, ele não chama mais. Aí você perdeu todo um tempo que você podia estar qualificando, trazendo esse cara para perto, trazendo essa marca ou essa família para perto de você. Você acabou fazendo isso ficar mais simples, né, do que devia.
O último, Cris, prometo que é o último. Não, agora. tô adorando. Pelos poderes de Grayskull. Se você tivesse um poder... Adoro. Se você tivesse um poder de transformar alguma coisa, algo que você fala assim, meu, pode ser polêmica nesse momento também, que é justamente para isso. As coisas acontecem dessa maneira, mas eu acredito que precisa ser de uma outra maneira e que se fosse assim seria melhor. O que você mudaria? Na vida ou na nossa carreira, do que a gente faz? Eu precisava Onde entender você- melhor isso. Onde você quiser, se tem alguma coisa que te incomoda, pode ser no nosso mercado, pode ser na vida. Em É si. que são dois mundos assim, que são interligados, porque respondo como ser humano, que me incomoda a tristeza da pobreza, a fome, o olhar triste de uma criança que não tem o que comer e que não tem amor. Isso tudo acaba comigo, né? Isso como acaba com todos nós. Sim. Mas eu acho que talvez responder algo dentro do nosso mercado, o que me incomoda muito, eu acho que é a humildade. A falta de humildade, ninguém está dizendo aqui que você tem que ter subserviência, não. Mas a falta de humildade, que às vezes eu também não tenho, de entender, de escutar, né? Eu também sempre me penitencio disso, porque eu acho que ela mostra que quem é o que tem que brilhar, quem é a estrela, quem tem o poder de te pagar para você fazer alguma coisa e brilhar também, é o teu cliente. Então, se você tem essa coisa de orgulho e que não consiga entender, você não lê o seu cliente da melhor maneira. E nem, não importa se é corporativo ou social. Então, a falta de humildade, para mim, é uma coisa que esse mercado sempre me incomodou muito. Existe muito estrelismo no nosso mercado, né? E é uma coisa que é muito ruim. Eu acho que você ser estrela, tudo bem, mas se você pudesse ser uma estrela que não queira ofuscar os outros, né, é lindo, né? Porque eu adoro um brilho, bem. Adoro estar no palco, é uma linguagem figurada, mas eu entendo também que quando eu gosto disso, eu tenho que entender que a minha liberdade, o meu brilho não pode atrapalhar o brilho do outro. Sim. E isso é muito difícil, né, a gente perceber. Oi, como é Como difícil. ser humanos, né? Como a gente precisa sempre estar preocupado. A gente precisa. Tá ligada nisso. E Cris, muito obrigada. Nossa, foi uma conversa. Eu tô encantada. Eu tô aqui encantada com essa sua sabedoria, né? Com a sua vivência, com a sua, né? Com tudo que você carrega com você. Você realmente é uma pessoa de luz. Eu acho que desde a primeira vez a gente ouviu falar de você, né? Foi o seu Pierre do Vila Rochelle que falou de você pra nós. Daí quando a gente viu que você tava naquele evento, a gente ficou louca, né? Tipo, a gente precisa fazer contato com ela. E realmente é uma pessoa que realmente a gente... Ai, que bom. Eu amei que vocês me chamaram. Amei. Vai fechar o meu ano com muito amor, a minha semana linda. E você até esquece os pepinos que você cortou, né? E aí você vem para um lugar aqui e entende que o que você recebe é amor e nada mais justo do que eu entregar amor. Muito obrigada. Obrigada ao maridão que está ali do outro lado, coordenando, sendo o nosso diretor de cena. Obrigada, meninas. Obrigada, gratidão por estar aqui. A gente agradece demais. Obrigada a vocês por terem ficado até o final do episódio. Se vocês não assistiram, ouviram os anteriores, corre lá. Tem muita gente interessante também, muito conteúdo, muito aprendizado para vocês, que com certeza vai fazer diferença na vida de vocês, no empreendimento de vocês, tá bom? Fica no Pode Tá Aí, a cada 15 dias disponível um novo episódio para vocês. E espero vocês lá também, no nosso Instagram, acompanhando a gente. Um beijo, gente!